Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à live da cura de hoje. Gente, que emoção! Tô estreando aqui um novo recurso. Tô bem emocionada. Que eu tô fazendo essa live agora em vários canais. Ai, que delícia! Então, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando, porque essa live hoje tá muito, muito forte. Porque ela veio de um tema que eu fugia de falar dele também antes. Nós vamos curar nossas relações hoje. E acreditem, isso tem tudo a ver com nossa autoestima, com nosso amor próprio, com o nosso senso interno de merecimento. Porque muitas vezes, a gente, tô fazendo reconhecimento facial aqui para poder logar no outro, mas tá tudo bem. E olha só. A nossa autoestima, a nossa autoimagem, o amor próprio, eles interferem totalmente nas nossas relações. Vocês sabiam disso? Então, esse é o nosso propósito de hoje, de falar sobre tudo isso. Então, sejam bem-vindos à live da cura de hoje. Nós vamos curar as nossas relações, trabalhando primeiro o olhar para dentro. Porque quando a gente pensa em relações, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É olhar para fora. É achar que o outro é imperfeito, que o outro não tá pronto, que o outro, né? No caso, quando eu falo outro, gente, entendam que relações é tudo, né? Então, seja as nossas relações de amizades, as nossas relações no trabalho, as nossas relações na própria família. Essas relações estão interferindo diretamente, né, em toda a nossa vida. E um dos grandes desejos e um dos temas que mais chegam para mim em sessão são temas que o fundo mesmo é harmonizar, é curar a relação. Olha que interessante. Às vezes a pessoa quer trabalhar uma coisa que na verdade está atrapalhando a relação dela. E ela só vem para esse tema, para essa sessão terapêutica, porque no fundo, no fundo, ela quer harmonizar a relação. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão de como que tá a tua autoestima, o teu amor próprio, o teu senso de merecimento, o que você se autoriza a viver nas relações. Essa é uma das coisas mais importantes, uma das perguntas mais importantes que você pode fazer. Até hoje, o que você já se autorizou a viver nas relações, né? Como que tem sido seus padrões de relacionamento? Então, uma coisa muito importante para você saber é que sim, as suas relações, elas são também ainda condicionadas e são reflexo das relações dos seus antepassados, tá? Você já reparou que normalmente você procura algo muito diferente do que você viu no seu padrão familiar? Né? Normalmente você quer viver uma relação que não seja, às vezes, igual à relação que você teve como base ou modelo na sua casa, na sua família. E muitas vezes, sim, a gente tem exemplos lindos e maravilhosos que às vezes o sonho, a idealização da relação é ter um relacionamento igual aos dos pais, quando esse modelo foi para você positivo. Mas até você ter consciência do que é bom, do que não é, do que serve ou não serve para você, você repete, muitas vezes inconscientemente, ou seja, procurando algo semelhante, né? Inconscientemente você vai buscar alguém que tem as mesmas características, ou você vai, na negação, buscar algo totalmente diferente, justamente para não experienciar, para não viver o mesmo modelo de relações. E vocês têm noção do quanto o relacionamento, principalmente o relacionamento afetivo, o relacionamento a dois, que na verdade interfere muito na nossa energia. Você tem noção do quanto uma relação ela te molda? O quanto uma relação ela te transforma? A relação a dois, um relacionamento mais íntimo, seja de amizades próximas, de colegas de trabalho que você convive muitas horas no dia, seja aquelas relações familiares que você convive,
né, no atrito ali com muita intensidade, essas relações elas estão te moldando. Essas relações elas estão, na verdade, trabalhando em você muitas coisas que você não gostaria de enfrentar, de trabalhar. É no relacionamento que a gente tem uma noção de como a gente tá por dentro. E isso é muito importante de entender, né? É só quando a gente está se relacionando que a gente consegue se ver por um processo de espelhamento. Ou seja, o espelho, né, ele se mostra na relação. Olha só, a Emanuele entrou aqui perguntando do que a gente está falando. Essa é a live da cura e hoje o tema é relacionamentos. Então seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Então, como estão suas relações hoje? O que as tuas relações estão te mostrando? E eu quero trazer para vocês, né, alguns dos principais sintomas que podem ser enfrentados ali por falta de olhar para as relações. Ou seja, quando a gente não está encarando as relações, quando a gente está num relacionamento que de alguma forma tem algum padrão tóxico, algum padrão nocivo, quem está pagando por isso é o nosso corpo. O nosso corpo, ele vai expressar, ele vai comunicar um desequilíbrio, principalmente dessa relação que está sendo vivida. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, porque às vezes você está tentando tratar uma doença, tratar um sintoma, tratar alguma coisa muito forte ali no teu dia a dia por outras vias, sendo que se você olhar como está a sua relação, você consegue já identificar que algo precisa ser mudado. E por que que a gente fica, gente, em relacionamentos até que não são bons? Por que que a gente atrai relações conflituosas? Simplesmente porque a gente tem um compromisso aqui de evoluir. E esse é um compromisso que não é seu consciente, é um compromisso da tua alma. A tua alma te trouxe aqui para evoluir e não para ter prazer. Então a gente entra em relacionamentos buscando prazer. A gente entra em relacionamentos buscando satisfação das nossas necessidades. E aí vem a grande virada de chave. Quando a gente começa a suprir as nossas próprias necessidades, é que as nossas relações podem ser mais leves. É que as nossas relações podem ser mais fluídas. Olha que interessante, estou com uma grande amiga aqui, uma pessoa muito especial, a gente estava comentando isso hoje no almoço, que é só quando a gente se dá o que a gente esperava receber na relação, no relacionamento, é que sim, a gente está inteiro para poder desfrutar da relação tal qual ela é, sem querer mudar nada. Porque quando a gente está ainda querendo transformar o outro, quando a gente está querendo mudar o outro, fazer com que o outro se torne aquilo que a gente gostaria, na verdade é uma necessidade do nosso ego, uma necessidade até bem egocêntrica, de que o outro supra a falta que a gente tem lá dentro. Que o outro preencha aquele buraquinho no coração que só eu tenho acesso a preencher. Então, o convite, quando você está numa relação, ou quando você teve relações no passado e pode olhar para elas como referência, tenta identificar que necessidades, que faltas, que buraquinhos que você já procurou preencher nas relações. Que coisas que você queria que o outro te desse, que na verdade só você pode se dar. E quando você se dá, se preenche, você se torna inteira, inteiro, para estar de uma forma transbordante nas relações. Porque a relação, ela só é equilibrada no encontro de duas pessoas inteiras. De duas pessoas que estão em evolução, que vão contribuir de alguma forma, né, com as características, com as qualidades e até mesmo com alguns que a gente considera defeitos, né? Para nossa evolução, para lapidação. E a lapidação, gente, só é possível nesse encontro. Então, quando a gente também foge de relações ou não consegue sustentar relações por muito tempo, isso está mostrando também uma fuga da gente olhar para a gente mesmo, uma fuga da gente mergulhar dentro de si e entender o quanto
Sim, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar, eu preciso reforçar em mim isso que eu estava buscando fora. É só olhando dentro que a gente consegue se curar para estar inteiro numa relação. E é só olhando fora, quando essas relações chegam, que a gente consegue identificar que pontos ainda precisam ser mais lapidados. Existem pontos que é só com o tempo, com a construção, com o contato. Tem coisas que não vão emergir sem contato. Tem coisas que não vão ser possíveis de acessar sem a constância, sem uma rotina, sem um compartilhar, sem um dividir, sem um planejar juntos, sem um executar juntos, né? Então, o convite é para a gente olhar para todas as nossas relações, né? Lembrando que relacionamento de casal é uma das maiores ferramentas de evolução. Relacionamento de amizades, relacionamentos de trabalho, relacionamentos na família são as nossas maiores, vamos por assim, ferramentas, né? São os nossos maiores recursos para a nossa evolução. Então, vamos olhar para essas relações mas de um lugar de autorresponsabilidade. Ou seja, o que em mim está atraindo isso que eu vejo no outro. O que em mim está fazendo com que ressoe com isso que o outro me mostra, com isso que o outro me traz. E olha só que interessante, gente. Eu listei aqui algumas das questões físicas que se manifestam no corpo, alguns dos sintomas, sejam eles doenças ou, né, padrões de comportamento, algumas, como que eu posso dizer, seriam patologias, né? Doenças mesmo que se instalam muitas vezes, que são já evidências de que tem algo no campo de relacionamentos que precisa ser trabalhado. Ou seja, o desequilíbrio das emoções, o desequilíbrio que está me afetando nesse campo do relacionamento, quando não olhado, quando não curado, não tratado, ele se manifesta no corpo físico em forma desses sintomas. Então, eu vou passar rapidamente por alguns deles e eu selecionei um para a gente ir mais a fundo, tá? Então, olha só. Quais são os sintomas de quando as nossas relações estão desequilibradas em algum nível? Ansiedade, crise de pânico, taquicardia, depressão, cansaço crônico ou fadiga persistente, apatia e falta de motivação, doenças autoimunes, gastrite, a colite ou síndrome do intestino irritável, intestino preso ou solto por estresse, náuseas emocionais, problemas de pele como dermatites, alergias, acne emocional, dores do útero, miomas e cistos, gente, alterações no ciclo menstrual, dores nos ovários, dores nos seios, doenças crônicas na coluna, dores nos ombros, que significa esse peso emocional, dores lombares, que significa falta de apoio, dores nas articulações, que tem a ver com a nossa falta de flexibilidade, tensão no pescoço, que tem a ver com o controle, né, com a direção da nossa vida. Bruxismo, que significa morder as emoções, insônia, hipertensão, compulsões alimentares, perda de apetite por estresse emocional, dores de cabeça e enxaquecas, também queda de cabelo por estresse emocional, fragilidade imunológica, que é toda hora a gente tá, né, com a imunidade baixando e, no caso, atraindo outros sintomas, né? Fibromialgia, falta de libido, desregulação hormonal, tremores e agitação, sensação constante de aperto no peito, sensação de nó na garganta, que é por não expressar as emoções, dificuldades em respirar sem causa física, que seria assim uma ansiedade, sabe? Tonturas emocionais, palpitações ao lidar com determinadas pessoas e distúrbios alimentares ligados à desvalorização. Gente, essa lista foi grande, né? Uma lista de 40 sintomas que evidenciam
que em algum aspecto das nossas emoções, a gente está vivendo um desequilíbrio, uma desarmonia em alguma das nossas relações, né? Então, vale já se observar se desses sintomas que eu falei, você já identifica, né, algum deles, se você já vivenciou ou ainda está lidando com algum deles no dia a dia, porque ele pode estar só tentando te mostrar que sim, precisa harmonizar as relações. Então, eu trouxe aqui, gente, um dos temas que veio muito forte nesses últimos dias, nos contatos, nos grupos, nos encontros que eu tive com algumas pessoas, que veio como causa que também me mandaram na caixinha sobre os distúrbios alimentares. Por quê? É um dos lugares onde a gente mais compensa as relações desequilibradas. Porque lembra que eu falei agora de início que normalmente o que a gente está buscando que o outro preencha, a gente tem que se dar? E se a gente não se dá da forma correta, que seria olhando para essas emoções, a gente vai tender a se dar em forma física, em forma de alimento, ou não se dar. Entende? Então, às vezes, até a falta de apetite, a gente não se alimentar de forma correta, ou não eleger, não escolher os alimentos que de fato nutrem, estão mostrando que a gente está compensando os desafios nos relacionamentos na nossa alimentação. Então, olha que interessante. Os distúrbios alimentares, gente, eles não são sobre comida, por incrível que pareça, né? A gente sempre associa a comida, e até coitada da comida, a gente culpa a comida por um monte das emoções que a gente tá ali tentando engolir. Então, olha só. É uma dor emocional profunda, uma sensação de não merecimento, uma necessidade de preenchimento, que às vezes vem com um gatilho que dispara um mecanismo de autopunição. Sabe aquela coisa do tipo assim, eu vou comer tal coisa porque aconteceu isso? Ou esquece de comer porque tá numa emoção muito forte, porque aconteceu alguma coisa no campo emocional. Então, normalmente é na comida é na alimentação que a gente compensa essas emoções não trabalhadas. Então, a alimentação ela vai se tornar só um veículo para anestesiar sentimentos, para tentar preencher esses vazios afetivos, para controlar o que não se controla na vida, ou até para punir a si mesmo por não ser bom o suficiente. Então, quais são as principais emoções presentes quando a gente está compensando, né, essas relações desequilibradas na alimentação? As emoções são vergonha, autocrítica severa, culpa por existir ou por ocupar o espaço que ocupa, medo da rejeição, carência afetiva, dependência emocional e raiva contra si mesmo. E ainda também a sensação de medo de não ser amado, aquele medo de ser largado, aquele medo de romper a relação. Tudo isso normalmente a gente compensa na comida. E qual que é o significado, né, assim, da comida, né, segundo a visão egípcia, segundo essa sabedoria egípcia? A comida, ela simboliza também a nossa energia vital, porque é o alimento que a gente põe para dentro do nosso corpo que se transforma nos processos químicos em energia, na energia que a gente tem para viver, para fazer todas as coisas. Então, quando, né, a pessoa não se ama, né, quando evidencia assim essa falta de amor próprio, essa falta de autoestima, esse senso de não merecimento, o que que acontece? Essa energia enfraquece e o ato de comer, ele acaba virando um ritual de tentar recuperar uma energia perdida, de bloquear a própria energia, seja comendo demais ou comendo de menos. Gente, lembra do que o que eu trago aqui é algo que está no inconsciente. Ninguém faz isso conscientemente. Ninguém escolhe fazer isso por opção. São processos que tem uma programação inconsciente rodando que me leva a fazer isso. Então, olhem com esse cuidado, né? Que tudo isso que às vezes a gente está passando é um desafio de olhar de uma forma tão profunda para essa emoção que quando eu vi, eu já estou fazendo.
Eu não consigo controlar. E aí eu vou compensar na comida. Então, os distúrbios alimentares, eles mostram uma desconexão com a nossa própria alma, um desequilíbrio interno e às vezes uma rejeição até do nosso próprio templo, que é o nosso corpo. É como se o corpo reclamasse assim, dizendo: eu não me sinto digno, eu não me sinto suficiente de ser eu mesmo. E aí eu preciso compensar nessa alimentação. E quando a gente vai para o comer demais, o que que significa pela linguagem do corpo egípcia? Compensar falta de amor, tentar encher um coração que está vazio. Quando a gente vai para a negação da comida, que é o comer de menos, quando a gente esquece de comer, falta apetite, a gente não consegue ter fome, passa dos horários normais de alimentação que o corpo pediria, né, por não estar conectado e não perceber o sinal de que essa hora de se alimentar. Comer de menos significa negar a si mesmo, uma punição, uma tentativa inconsciente de desaparecer. Olha que forte. E quando a gente também tem vômitos, que são ocasionados aí normalmente pela escolha dos alimentos, que foi feita de forma inconsciente, que gerou o vômito. É uma rejeição do que se vive, culpa por receber, raiva acumulada. E as compulsões alimentares, né? Elas mostram o quê? Falta de afeto, ansiedade por carência emocional. E aí, o que que acontece, né? A mestre Cristina Cairo, que traz nos volumes da linguagem do corpo egípcia, né? Tem 3 volumes maravilhosos, onde ela cita que os distúrbios alimentares, eles são causados muitas vezes por pessoas que sofreram rejeição na infância, que sofreram críticas constantes, normalmente também no período da infância ou adolescência, que passaram por comparações, também é bem comum no período de adolescência, a pessoa que foi comparada demais, e também que vivenciaram relacionamentos tóxicos. E aí vem essa sensação de invisibilidade. Então, todos esses distúrbios na alimentação, como eu trouxe, seja comer demais, seja comer de menos, seja ter vômito depois de se alimentar, ou seja, compulsão alimentar, elas têm uma causa, né, de tudo que já foi experienciado por esse corpo e foi memorizado, programado nesse corpo. Então, qual que é a raiz desse sintoma, segundo a metafísica da saúde? Os distúrbios alimentares, eles simbolizam frustração profunda, sensação de inadequação, ataques à própria identidade, autodesvalorização sistemática e um medo de perder o controle emocional, uma dificuldade assim de se nutrir no sentido afetivo. Quando eu não me nutro afetivamente, eu compenso fisicamente, né, na forma da alimentação física. E aí o alimento, ele ainda representa acolhimento. O alimento representa amor, presença e segurança. Então, olha que interessante, como faz sentido, né? Quando eu não tô me preenchendo de alto amor, quando eu não tô me preenchendo de afeto, eu preciso, às vezes, de uma comida que me dê isso. Eu preciso de um alimento, né? Quando eu falo comida, pode ser uma bebida, pode ser algum alimento que esteja preenchendo esse afeto que o meu coração, que as emoções não estão me dando, né? Porque eu não estou recebendo desse lugar emocional, então eu preciso preencher no físico. E olha só. Quando, né, falta isso, falta essas emoções equilibradas, falta essa nutrição emocional, o corpo ele tenta compensar com uma ingestão em excesso ou com a privação do alimento. Então, cada escolha alimentar, ela carrega uma mensagem. Por exemplo, comer demais está dizendo o seguinte: eu preciso me preencher porque eu me sinto vazia por dentro. Comer de menos está dizendo o quê? Eu não mereço receber, eu não mereço existir. A compulsão alimentar, ela está dizendo o quê? Eu estou tentando anestesiar uma dor que não consigo nomear. E o vômito emocional, ele está dizendo o quê? Minha vida está indigesta. Eu rejeito o que estou vivendo. E aí, gente, quais são as crenças que originam esses comportamentos? É a crença de não ser bom o suficiente, a crença de não merecer amor, a crença de não merecer prazer, a crença de que precisa ser perfeita para ser aceita.
a crença de se odiar intimamente, secretamente, muita gente ainda se odeia, por isso que tem, né, esse comportamento, mas não reconhece. E a crença de eu tenho medo de sentir. Olha que interessante. Quando a gente tem medo de sentir, por isso que a gente às vezes evita relacionamentos, porque na relação é impossível não sentir. É impossível não vir à tona todas essas sensações que eu tento evitar com o controle mental. Então é muito mais fácil, muitas vezes, a gente não se permitir se pôr em contato com uma relação para controlar o que eu não dou conta de lidar, as emoções que vão vir deste encontro. Então, olha só, gente. Compulsão alimentar é um buraco emocional profundo. Significa ansiedade por abandono, necessidade de controle, sentimento de solidão e carência afetiva intensa. A restrição alimentar, que muitas vezes até se manifesta como anorexia, tá? É um desejo inconsciente de desaparecer, uma recusa do feminino ou do masculino, a sensação de um peso, de ser um peso para os outros, o medo de amadurecer e um padrão de autossacrifício. E a bulimia, gente, que é, né, esse distúrbio que faz com que tudo que a pessoa coma, ela precise pôr para fora. É um conflito entre eu quero me preencher, mas eu não mereço. Então carrega uma culpa muito extrema, muito profunda e uma vergonha da própria existência. E aí, gente, como é que a gente cura isso? Eu trouxe esse monte de problema aqui pra gente olhar, né? Mas, por favor, o objetivo da live da cura é a gente também entregar ferramentas, entregar clareza para que a gente possa acolher a causa com amor e transformar. Porque a gente só cura o que a gente reconhece. É impossível fazer uma transformação aonde a gente ainda está na ilusão de que tá tudo ok, que tá tudo perfeito, que tá tudo bem. Não tem como curar o que a gente acha que tá ótimo, o que a gente acha que tá ok. Então vamos reconhecer? Então, se qualquer uma dessas falas que eu trouxe aqui te tocou, se em algum lugar você já reconhece esses desequilíbrios nas suas relações, vamos fazer algumas afirmações para poder integrar, reconhecer, acolher todos esses sentimentos que vêm, para que a gente possa liberá-los e curá-los. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é se olhar no espelho e dizer: eu escolho me tratar com amor a partir de hoje. Eu escolho me tratar com amor a partir de hoje. Por quê, gente? Porque eu quero que o outro chegue e me trate com amor. Mas se eu não estou me proporcionando isso, se eu não sou capaz de me tratar com amor, como é que eu vou atrair relações que me tratem com carinho, com respeito, com lealdade? Então, eu preciso ser leal a mim mesma primeiro, para que eu possa atrair relações leais. A próxima afirmação que nós vamos usar. Essa também, gente, vale colocar no post-it, colocar no espelho, colocar no fundo de tela do celular para ler com frequência. Põe na geladeira, põe onde você, né, precisa. Se tem compulsão alimentar, põe na geladeira, põe nos armários da cozinha, que você vai ler essa afirmação antes de buscar o alimento para preencher. Então, olha só. Eu sou digna de amor, cuidado e nutrição. Eu me escolho todos os dias. Eu cuido de mim como um templo sagrado. Essas afirmações você pode usar todos os dias, para que você mesma, você mesmo possa ir se dando a nutrição que a tua alma está pedindo, para que você pare de compensar na alimentação, no corpo físico, o que está pedindo preenchimento emocional, o que o coração está pedindo que você preencha. Então, eu vou repetir essas afirmações para fechar essa live de hoje, para que você possa integrar, sentir no corpo. Então, convido todos vocês a fazer uma respiração comigo, puxando o ar pelo nariz bem forte, soltando pela boca.
Pode fazer isso 3 vezes. Ah, mais uma. Ah. Isso já faz com que o nosso corpo integre todas essas informações trazidas, para que a gente saia da resistência, para que a gente acolha, entenda, compreenda e se trate com carinho, porque o objetivo da gente identificar não é se julgar, mas se acolher. E acolhendo com amor é possível transformar. E agora você vai dizer essas frases para você mesma aí onde você estiver. Eu sou digno de amor, cuidado e nutrição. Eu me escolho todos os dias. Eu cuido de mim como um templo sagrado. Que você leve essas frases, que você repita essas frases quantas vezes precisar, até o seu corpo integrar, até as suas células, suas moléculas se reprogramarem, para que você se sinta amada, amado, para que você se sinta digna, digno de atrair relações nutritivas, de atrair relações que te tragam afeto, que te tragam carinho, compreensão, que te tragam respeito, que te tragam valorização. Quando você se valoriza, você atrai pessoas que também te valorizam. Quando você se prioriza, você também atrai pessoas que se priorizam e vão entender que essa relação é nutritiva, é equilibrada e que vale investir. Então, essa foi a live da cura de hoje. Foi uma alegria, um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho com vocês. E lembra que toda segunda, às 18 horas, live da cura no perfil Círculo das Deusas. E também você pode encontrar conteúdos como esse no canal do YouTube, do TikTok. E até a próxima live da cura. Gratidão!